A Timóteo no capítulo 2. Então, meu filho, fortalece-te na graça de Cristo Jesus. O que ouvistes de mim, na presença de numerosas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Como bom soldado de Cristo Jesus, assume a tua parte no sofrimento. Ninguém que esteja engajado no serviço das armas se embaraça nos negócios da vida civil, se deseja agradar a quem o alistou. Igualmente o atleta, na luta esportiva, só recebe a coroa se lutar segundo as regras. O atleta só recebe a coroa se lutar segundo as regras. Palavra do Senhor. Meus amados irmãos, esta é a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Se é a segunda, é porque ele escreveu uma antes. E será por que Paulo escreveu repetidas vezes a Timóteo? Ele tinha Timóteo como um filho. Paulo, ele acompanhou espiritualmente Timóteo. Ele teve um acompanhamento, uma formação cristã. E foi Paulo quem o instruiu na fé, quem o instruiu na doutrina. Esta carta de Paulo a Timóteo, a segunda, a igreja nos ensina sabiamente que é o testamento espiritual que São Paulo deixa a Timóteo. Todo pai, quando morre, deixa uma herança para o filho, mesmo que seja dívida, né? Mas Paulo, ele não tinha bens materiais para deixar. Então ele deixou para Timóteo, aquele que ele tinha como filho, uma herança espiritual. E bendita herança espiritual. Paulo fala várias vezes, em várias outras cartas, ele cita a pessoa de Timóteo, ele cita que estava em missão com Timóteo, ele recomenda saudações a Timóteo. Então ele sempre se recorda dele como um pai se recorda de um filho. E ele deixa o que para Timóteo? A fé. Ele ensina a Timóteo a ter fé. A ter fé em quem? Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo. E isso nós percebemos nesse trecho da carta, no capítulo 2 que nós lemos. Ele dá algumas instruções a Timóteo. Ele diz: fortalece-te na fé. Seja corajoso. Ele fala da coragem no sofrimento. E só é corajoso aquele que permanece firme na dor. Aquele que permanece firme no sofrimento. E ele ensina como sofrer também. Ele ensina que não se deve viver embaraçado com as coisas do mundo. Mas o homem que assume o ministério de Cristo Jesus, ele deve se preocupar em agradar a Cristo Jesus e não a homens. Ele instrui também Timóteo a guardar as regras. E quais são as regras que os cristãos devem guardar? Os mandamentos. Então ele diz: o atleta só receberá a sua coroa se lutar segundo as regras. E isso não é uma coisa solta na Bíblia. Lá em Apocalipse nós vamos encontrar também quando diz que nós receberemos a coroa da glória se nós tivermos vivido segundo Cristo Jesus. E viver segundo Cristo Jesus é a regra. E tem uma palavra que resume tudo isso que Paulo ensinou a Timóteo. E essa palavra é confiança. Você é um homem que confia? Você é uma mulher que confia? Em quem nós temos
O homem que confia, ele luta. O homem que confia é decidido, porque Jesus não ficou parado. E o modelo daquele que confia é Cristo Jesus. Meus amados, nós podemos confiar em Deus. Muitas vezes nós somos tentados a não confiar em Deus, porque nós temos modelos falhos de pessoas nas quais nós colocamos a nossa confiança. Pessoas nas quais nós depositamos esperança e nos decepcionaram. Porque talvez elas não foram aquilo que nós esperávamos, ou talvez elas nos decepcionaram porque nós primeiro não fomos aquilo que elas esperavam que nós fôssemos. Talvez nós ficamos decepcionados porque essas pessoas prometeram coisas que não foram cumpridas. E nós somos de carne e osso. E isso vai gerando em nós traumas, sentimentos, ressentimentos. Mas a palavra de Deus já nos exorta: maldito o homem que confia no outro homem. A nossa confiança deve ser depositada única e exclusivamente em Deus. Olhe o versículo 11 desse segundo capítulo, que diz assim: é digna de fé esta palavra, e segue: se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se resistirmos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se lhe somos infiéis, Ele, no entanto, permanece fiel. Vamos repetir? Se lhe somos infiéis, Ele, no entanto, permanece fiel. Pois não pode negar-se a si mesmo. E esse se chama Cristo Jesus ou Jesus Cristo. Ainda que eu seja infiel, o Senhor permanece fiel. Porque Ele disse: eu estarei com você todos os dias até o fim dos tempos. Ele não disse: eu estarei com você se você for fiel. Eu não estarei com você, eu estarei com você só se você pedir a minha ajuda. Não, eu estarei com você todos os dias. O Senhor é fiel. E eu desafio a qualquer um a me provar que tem algo que Deus prometeu e não cumpriu. Tudo que é promessa de Deus se cumpre a seu tempo. Tudo que é promessa de Deus se cumpre a seu modo. E o grande problema, meus amados, não é a falta de ação de Deus. O grande problema é a falta de visão espiritual que nós temos. Quando eu não vejo a graça de Deus, não é porque Deus não está agindo. A grande verdade é que me falta visão espiritual. E visão espiritual é aquilo que fala sobre fé na carta aos Hebreus. É a certeza a respeito daquilo que não se vê. Porque o homem espiritual, ele não crê naquilo que ele vê somente. Ele crê além, ele espera além. Porque aquele que não crê, ele diz que acredita diante do que ele já vê. Alguém aqui acredita no céu? Sim? E você já foi lá para ver se ele existe? Não. Mas a fé nos garante: o céu existe. Porque Jesus nos ensinou, porque o Pai nos ensinou através dos profetas e dos santos, porque o Espírito tem nos revelado que o céu existe e o céu é logo, meus amados. E o céu é para aquele que confia, o céu é para aquele que crê. E quantas vezes nós precisamos orar e pedir: cura-me, Senhor, da cegueira espiritual, cura-me, Senhor, da dureza de coração, porque se eu não for curada espiritualmente,
de comum acordo, a comunidade missionária Sagrado Coração de Jesus se pôs a pedir uma única coisa. Todos os membros, nós estávamos em retiro, todos os membros decidiram: vamos pedir pela casa da comunidade? E assim nós fizemos. Começamos então no dia 22 essa novena. Termina dia 31 de outubro, dia 1º, festa de Santa Teresinha. E aí o que aconteceu? Na mesma semana nós ganhamos, não uma casa, nós ganhamos um carro batido, gente. Eu faço questão de falar batido. Por quê? Mas nós não pedíamos uma casa, meu Deus. Era de comum acordo. Mas será que naquela hora ali nós precisávamos da casa? Deus quer nos dar visão espiritual. Nós ganhamos um carro batido, que vai precisar de um bom dinheiro para ser consertado. Então, nós começamos a pensar: nós não pedimos casa, né? Então deve ser que é para a gente vender o carro batido e guardar o dinheiro, amontoar dinheiro até conseguir a casa. Aí nós fomos rezar. E Deus nos disse em oração: a minha providência é para hoje, a minha providência é para agora. Então significa que nós precisamos agora do carro. Mas isso não significa que nós desistimos da casa, porque nós cremos que nós precisamos da casa também. Mas se nós não formos fiéis nesse pequeno, nesse pouco que é um carro batido, nós vamos dar conta de uma casa? Aí entra a visão espiritual e muitas vezes nós largamos a nossa confiança aí neste momento. Nós poderíamos fazer como crianças birrentas ou como adulto, que é mais feio ainda. Adulto birrento. Também não quero mais. Acabou a brincadeira. Eu pedi casa, não pedi casa, mas batido, meu Deus. Vou largar esse negócio pra lá. Deus não está escutando minha oração, não é nada disso, eu devo estar ficando doida. Não. A fé é a certeza a respeito daquilo que ainda não se vê. Eu olho para o carro batido, que eu nem vi, gente, nem vi o carro batido. Vai que está cuidando disso, eu acredito que bem. Mas eu olho, eu imagino espiritualmente eu na mesma casa. Deus seja louvado pelo carro, mas eu sei que muito mais o Senhor nos dará, muito mais o Senhor nos confiará. E se não for pela confiança em Deus, nós não andamos para frente, nós fazemos como caranguejo, nós começamos a andar para trás. E São Paulo, ele exorta Timóteo dizendo, olhem no versículo 3: como bom soldado de Cristo Jesus, assume a tua parte no sofrimento. Você, qual que é o seu nome? Não é Timóteo agora, você, eu, Viviane, como bom soldado de Cristo, devo assumir a minha parte no sofrimento. E às vezes, a nossa parte no sofrimento é com Cristo crucificado sofrer as demoras de Deus. É esperar o tempo de Deus. A confiança não é ter tudo o que eu quero. Dizer que eu confio em Deus não é ter no estado de Deus tudo o que eu quero. Porque se Deus me der tudo o que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero, Ele não é Deus, Ele é fantoche nas minhas mãos. E como bom Pai, Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe a hora, Deus sabe o tempo. Não nos apressemos e não queiramos apressar o que é de Deus. Versículo 5, o outro segredo. Igualmente o atleta, na luta esportiva,
só recebe a coroa se lutar segundo as regras. E a regra daquele que confia em Deus é mandamento. Não adianta fazer pirraça e falar: eu concordo com isso, com aquilo e aquilo outro, não concordo não. Isso aqui tá bom, aquilo ali tá mais ou menos, aquilo lá tá péssimo. Isso não é confiança. Confiança é mesmo quando me dói, é mesmo quando humanamente eu não concordo, mas eu digo: é isso que eu vou viver, porque o meu Senhor e meu Deus me sustenta. É isso que eu preciso para ser santa. É isso que eu preciso para receber a coroa da glória. E se eu não passar pela cruz, se eu não passar pela renúncia diária, eu não experimentarei a coroa da glória. E meus amados, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2734, nos ensina que a confiança filial é experimentada e provada na tribulação. Se você está passando por tribulação, bata no seu peito e fala assim: bendito seja Deus, porque eu sou ouro, e ouro é provado no fogo. Essa tribulação é fogo de purificação, meu irmão. Glória a Deus, porque nós estamos sendo provados. É porque o Senhor nos quer puros. O Senhor nos aguarda no céu puros e irrepreensíveis, como São Paulo nos ensina. E quem deseja agradar muito a Deus tem uma coisa simples a fazer: é confiar muito em Deus. Porque o Senhor revelou a Santa Faustina. Muitas vezes nós pensamos que o maior sofrimento que nós causamos ao coração de Deus é um pecado, mas a maior dor que nós causamos no coração de Deus é a falta de confiança na sua misericórdia. É não confiar que o Senhor tudo pode, é não confiar que o Senhor tudo faz. E a palavra confiar me lembrava muito a palavra fiador. Fiador é aquele que, quando eu vou comprar uma coisa que é além do meu salário, que é uma coisa muito cara, ou quem já fez faculdade, quem já estudou em escola particular, quem está fazendo entende bem isso. Fiador às vezes é aquela pessoa que precisa ir comigo no ato da matrícula e assinar um documento dizendo: se ele não pagar, eu pago. Não é assim? Mas é depois. É se lá na frente ele não pagar, eu pago. Meus amados, que fiador foi Jesus por nós. Antes mesmo de nós nascermos, ele pagou tudo por nós. Não há dívida nenhuma. Nós podemos viver livres santamente, porque tudo já foi pago pelo sangue de Jesus. Nós podemos dizer: leva-me, Senhor, aonde te aprouver. Leva-me, Senhor, porque eu quero ser como um barco conduzido pelo vento do Senhor. Eu não quero mais viver em mim. Eu não quero mais viver por mim, nas minhas seguranças, mas eu quero ir onde o Senhor quiser me levar. Você quer, meu irmão? Você quer, minha irmã? Ir onde o Senhor quiser te levar? Isso é confiança. Então aquele que confia, fica de pé. Fica de pé, porque a palavra de Deus diz assim para nós: coisas que os olhos não viram, nem o coração humano jamais desejou, tais são os bens que Deus tem reservado para aqueles que Ele ama. E você é amado por Deus, então esses bens, eles são para você também. Levanta seus braços bem nesse momento e fala: leva-me, Senhor, aonde lhe aprouver. Eu quero ser esse barco à vela